Está gostando da nossa série especial sobre rescisão indireta? Assista esse vídeo que eu vou te explicar o que acontece quando a empresa trata um funcionário com rigor excessivo. Olá pessoal, eu me chamo Rodolfo Carvalho, sou advogado e professor universitário e esse canal é o espaço em que toda semana conversamos sobre questões do seu dia a dia e que estão relacionadas com o direito, especialmente com o direito trabalhista. Nesse vídeo, conversaremos sobre a segunda causa de rescisão indireta de um contrato, o chamado tratamento com rigor excessivo. No primeiro momento do vídeo, vamos falar sobre o que seria esse tratamento rigoroso. Aliás, o tratamento rigoroso em excesso, porque não é qualquer tipo de rigor que causa uma rescisão indireta. Num segundo momento, eu darei duas dicas para as empresas evitarem esse tipo de tratamento rigoroso com seus funcionários. Veja só, ao longo da prestação de serviços, a empresa possui o direito de exigir o trabalho do empregado e dirigir ele com rigor. O fato de uma relação de emprego ter um caráter de subordinação faz com que algumas normas de hierarquia e disciplina façam parte do dia a dia empresarial. É por isso que dentro de uma empresa, para se ter uma organização do processo produtivo ou a sistematização da prestação de serviços, é preciso que responsabilidades sejam distribuídas para os funcionários de acordo com uma hierarquia dentro dessa empresa. Aqui aparecem as figuras dos gerentes, encarregados, líderes, diretores, supervisores, etc. Alguns deles, inclusive, exercendo funções que nós chamamos de confiança, dado o alto grau de poder que eles possuem na empresa. Ok, mas o que isso tem a ver com a rescisão indireta? Veja só, qualquer funcionário na empresa deve ser tratado de tal forma que se exija o cumprimento de suas obrigações. E aqui é possível exigir um rigor nesse tipo de tratamento. Por exemplo, estabelecendo metas, exigindo o cumprimento dos seus horários, a prestação de contas, a elaboração de relatórios, enfim, uma série de exigências que o empregador pode estabelecer, inclusive através dos seus próprios diretores, gerentes e aqueles outros cargos que eu já mencionei. O problema é quando esse rigor, que a lei aceita, passa a ser excessivo e viola a normalidade de tratamento entre os superiores hierárquicos e os funcionários subordinados a eles. Esse rigor excessivo pode ser visto, por exemplo, quando ocorrem repreensões verbais grosseiras, quando se trata o funcionário um desmerecimento na frente dos demais, quando se exige uma perfeição no trabalho que é entregue, que não é exigida de outros funcionários no mesmo grau de hierarquia, ou quando se aplicam punições arbitrárias não justificadas, ou quando se maltrata alguém. Um exemplo claro que tem aparecido bastante no judiciário são o de empresas, algumas inclusive do ramo de telemarketing, que limitam o uso de banheiro de seus funcionários. Existem decisões na Justiça do Trabalho que reconhecem essa prática como um grande exemplo de rigor excessivo. E aí, neste caso, autorizando a rescisão indireta, inclusive reconhecendo um dano moral. Agora veja bem, você empregador que está vendo esse vídeo, eu sei que está se perguntando como que eu posso prevenir esse tipo de situação. Aqui vão duas dicas. A primeira delas, faça treinamentos regulares com seus supervisores, com seus gerentes, diretores e todos os cargos que tenham subordinados hierárquicos a eles. É importante que eles saibam que esse tipo de comportamento, além de causar um grande mal-estar com o funcionário que tem sido tratado de uma maneira rigorosa, também coloca em risco a própria atividade empresarial, pois pode gerar um passivo trabalhista por uma eventual rescisão indireta. E mais, esse funcionário que exerce cargo de confiança deve saber que pode ser demitido por justa causa caso adote um comportamento de rigor excessivo com seus subordinados. Olha que coisa. Outra dica, institua um programa de compliance na sua empresa. Ao estabelecer um programa de compliance com ferramentas como código de ética, código de conduta, canais de denúncia e etc., você possibilita que situações como essas que eu mencionei
cheguem ao seu conhecimento antes que se tornem impossíveis de serem corrigidas. Um canal de denúncia, por exemplo, o funcionário pode indicar que tem sido tratado de forma excessivamente rigorosa e solicitar uma correção desse comportamento antes de ingressar no judiciário pedindo uma rescisão indireta. Pronto, está aí um belo de um controle de um passivo trabalhista e a regularização de uma prática de rigor excessivo. Essas são algumas práticas que o advogado preventivo ou consultivo pode fazer por você. Veja mais sobre o trabalho de uma advocacia consultiva aqui nesse vídeo. Inclusive, essa semana recebemos uma mensagem lá de um seguidor nosso de Rio Preto que veio perguntar qual era uma possível bibliografia ou uma dica de livro para se estudar compliance. E eu vou deixar aqui para vocês a dica de livro, inclusive está aqui comigo, um livro bem fino, bem objetivo, que serve como aspecto introdutório para esse tema, que é o livro Compliance Trabalhista, da Selma Carlotto, que vocês conseguem comprar na LTR, na editora LTR. É um livro muito interessante para quem quer começar aqui nessa área de compliance. Gostaram das dicas, pessoal? Então deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ajude que esse vídeo chegue para outras pessoas que também precisavam saber desse assunto que tratamos hoje, principalmente das dicas. Um abraço e até mais.